Olá, alunos, sejam bem-vindos ao canal da Astra Educa. Pois bem, vamos lá. Nesta aula, nós vamos estudar o artigo 39 da Constituição Federal de 1988, que está no capítulo 7º, sobre a administração pública. Esse dispositivo trata principalmente do regime jurídico dos servidores públicos, da política remuneratória e de direitos aplicáveis aos ocupantes de cargo público. Esse é um tema importante para concurso, porque envolve organização administrativa, remuneração e garantias dos servidores. A banca costuma cobrar o texto constitucional de forma direta, então o ideal é entender a estrutura do artigo e memorizar seus pontos principais. O artigo 39 começa dizendo que a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios instituirão Conselho de Política de Administração e Remuneração de Pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos poderes. Esse conselho tem a função de contribuir para a organização e racionalização da política de pessoal e remuneração no âmbito da administração pública. É um ponto mais literal, mas pode aparecer em prova. Outro ponto importante do artigo 39 é a fixação de padrões remuneratórios. A Constituição determina que a remuneração dos servidores públicos deve observar a natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos que compõem cada carreira, os requisitos para investidura e as peculiaridades dos cargos. Isso significa que a remuneração no serviço público não pode ser fixada de forma aleatória. Ela deve levar em conta as características reais do cargo e as exigências para seu exercício. O artigo 39 também trata do subsídio. O subsídio é a forma de remuneração paga em parcela única, vedado acréscimo de gratificação adicional. Aqui a ideia central é que determinadas carreiras recebem por subsídio, em parcela única, sem acréscimos remuneratórios típicos. Isso busca dar mais transparência e evitar distorções na composição da remuneração. Além disso, o artigo 39 assegura aos servidores públicos ocupantes de cargo público alguns direitos previstos no artigo 7º da Constituição, que originalmente trata dos trabalhadores urbanos e rurais. Ou seja, certos direitos trabalhistas também se aplicam aos servidores públicos. Entre esses direitos, podemos destacar salário mínimo, 13º salário, remuneração do trabalho noturno superior à do diurno, salário familiar, duração do trabalho normal não superior a 8 horas diárias, 44 semanais, repouso semanal remunerado, remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em 50% a do normal, férias anuais remuneradas com pelo menos 1/3 a mais do que o salário normal, licença gestante, licença paternidade, proteção do mercado de trabalho da mulher e redução dos riscos inerentes ao trabalho. Esse ponto é muito importante em prova. A banca pode perguntar se todos os direitos do artigo 7º se aplicam automaticamente aos servidores públicos. A resposta é não. Aplicam-se apenas aqueles expressamente indicados pela Constituição. Outro tema relevante no artigo 39 é a manutenção de escolas de governo para a formação e o aperfeiçoamento dos servidores públicos. A Constituição determina que a União, Estados e Distrito Federal manterão escolas de governo para a formação e aperfeiçoamento dos servidores, sendo a participação nos cursos um dos requisitos para a promoção na carreira, facultada. Para isso, a celebração de convênios ou contratos entre os entes federados. Isso mostra que a Constituição valoriza a capacitação contínua do servidor e a profissionalização da administração pública. O artigo 39 ainda prevê que se aplica aos servidores ocupantes de cargo público o regime de previdência de caráter contributivo e solidário, nos termos da Constituição. Aqui a conexão com o regime próprio de previdência social dos servidores públicos, embora o detalhamento maior apareça em outros dispositivos constitucionais. Outro ponto importante é que a Constituição permite a fixação de remuneração diferenciada para servidores, desde que respeitados os critérios constitucionais, a natureza do cargo e as exigências da função. Para fim de prova, você deve organizar o artigo 39 em 4 blocos principais. Primeiro bloco, Conselho de Política de Administração e Remuneração de Pessoal. Segundo bloco, critérios para fixação dos padrões remuneratórios. Terceiro bloco, aplicação de determinados direitos do artigo 7º aos servidores ocupantes de cargo público. Quarto bloco, escolas de governo para a formação e aperfeiçoamento dos servidores.
A banca costuma explorar muito a parte de direitos aplicáveis ao servidor e sem noção de subsídio em parcela única. Agora vamos fazer uma revisão objetiva. O artigo 39 trata do regime jurídico e remuneratório dos servidores públicos. A Constituição prevê Conselho de Política de Administração e remuneração de pessoal. A remuneração deve observar a natureza, a responsabilidade, a complexidade do cargo, os requisitos para investidura e as peculiaridades da função. O subsídio é pago em parcela única, vedado o acréscimo de outras espécies remuneratórias, salvo nos casos constitucionais. Os servidores ocupantes de cargo público têm direito a parte dos direitos previstos no artigo 7º, mas não a todos. A Constituição também determina a manutenção de escolas de governo para a formação e aperfeiçoamento dos servidores. Portanto, aluno, o artigo 39 é importante porque mostra que a administração pública deve ser organizada com critério de profissionalização, remuneração adequada e valorização do servidor. Em prova, foque principalmente na política remuneratória, no subsídio, nos direitos aplicáveis aos servidores, na exigência de formação e aperfeiçoamento. Até a próxima!